Recobobo Sarabakayaba. Irabalabakobo Larico Balabakobo Larika Balagadia Rabaka. La Prasuaka Kakaya. Lekobobobobobobosa. La Prakopa Kapaka. Le Prosico Prakasa. Larico Bagadabakoba. La Kakopa Papa. Le Prosico Bagadia. Larico Bolosabaha. La Proseko Baba. Larico Bobobobobo. Le Prosire Bekobaba. La Pakwaka. La Prasuaza. El Kekuba Baba Baba. La Papa Papa. La Rekekoba. Le Rekwasite Kaba. Embrekeliba Rusia. Malakwakoba. Ebalabakoba Baba. Lekekoba Baba. Shalabarose Kebada. Irabalabakobo Malakuba Kateke. Ribokoba Lakataya Bagala. Lekekobo Shena Mamandorosia. Oh Balahaya. Irabalabakobo Shataka. Iramanagala makoba baba. Larikoba katalamaga. Landekoboro shalabaha. Iramanagala gadiga labakobo kobaha. Makakoba abagadaga. Rasikoba baba sata. Emblesite kabalia. Lakakakoba baba salaha. Elibro salabakusia. Leriko brasika lamagala. Marekobo lebekia. Maribo Sata Kapakoba, La Baba Kobobosa, Larico Baba Koba Baba, Lerico Baba Koba, Maya Kwasaya. Oh, Shalabalaba Kababa, Sheleme Kobaraba Kabalaba, La Rakobo Shatakababa, Iramanagalaba Kush. Malamana makoko barabaha. Irabalaba korabaha. Lembre kekiko sakabaha. Iramana malamana makora balaba. Raba bobo shalabaha. Irabalaba korobo shekegabala magalaba. Oh, Deus está aqui. Lekeriba labagalabaha. Yelebelebelebe korobo bobo shalabaga. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Labarica balaba como bobos. Elabacaqui capalica como cobacalabaga. Larico bocha. Lerico bobos. Ribro labalababababaka. Quasata caiaba. Elamagalama. Iramanama korobobobos. Holy Ghost. Malama koborobo shabalaba. Leri kobro sende kamanada. Touch. Malabariba abahiba rabakakakia. Leriba laba korobobobobos. Toque vaso, Senhor. Encha vaso, Senhor. Lerika na manakala na makorobos. Leri morose ke kabalamaha. Malamanagaria rabababa shata. Ora manaya la kobababa. Makaliko kobaraga sakara. Oh, faça a tua obra, Espírito Santo. 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 A igreja continua a orar em línguas. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Continue a orar em línguas. Não espera alguma coisa acontecer. Faça acontecer. Malibro sekekia mamama kobalabagalamaga. Leri korobobobo shikalamanamaga. Tire proveito desse momento. Tire proveito desse momento. Yerikobo shamanagadiba ragalaga. Makiko baragadia rabakobo shabada. Malakiro brose que bobo. Mariba labacoro bobo. Ministra curas agora, Espírito Santo. Batiza com teu fogo, batiza com a tua presença. Toca, restaura. Mariro bobo. Mariro bobo. Mariro bobo. Mariro bobo. Lebre
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Shalamanagalama Iramanagalama Kobaba Shat. Iramanagala mama kosh. Ora mama makoro bobo bobosh. Leke kobaria la makobo bosh. La la makobo bobo 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 bobosh. Kelebe koro bobo 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 bobosh. Irabalaka kobo bobosh. Leke rikoro bobo 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 bobosh. Irobo kobala managala makoba. Shalamanagalia Rabakoro Bobo Lariko Porobo Satakala Makoro Bokobalaba Shelika Parose Kapakata Makoko Pakatia Ramakoko Bala Makala Mako. Restauração te visita nessa manhã. As correntes do cativeiro são quebradas nessa manhã. Lariste Kosia Ramakosh. A alegria vai te visitar como nunca te visitou, diz o Senhor. Shemekorobosita Ramamama Kokobala Bakalakata. Makokopalapakush. 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 Lerise que catusia la macatia bash. Makoko bala makolo boriba da makolo boshikete kalabakate. Jesus. Nós convertemos os dias de tristeza, os dias de incerteza, são convertidos nessa manhã em dias de alegria. O Senhor manda lhe dizer que nessa manhã Ele te pegou, e assim que eu estou a andar, dê passos para frente. Assim que você está a dar passos para frente, Deus manda lhe dizer que é isso que Ele está fazendo na tua vida. Ele está a tirar de um cativeiro para a liberdade. Ele está a tirar de uma estação de agonia e de angústia para uma estação de paz e de prosperidade. Hoje a restauração visita a tua vida. A restauração visita a tua vida. Teu nome não será dor, teu nome não será tristeza. As coisas que às vezes não partilhas, que guardas no teu coração, Deus te visita nessa manhã com restauração. Hoje o Senhor manda lhe dizer que vais começar a experimentar alegria como nunca experimentaste antes. O Espírito de Deus te abraça, o Espírito de Deus te envolve. Sai desse cativeiro. Sai desse cativeiro. O Senhor te traz para um novo nível, para uma nova estação nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo.
Lara kobaba shaka kobaba kabalagadia raba kobala bakala baba Raka shaka lebra selido sata ayere kabagada barash ala bala bala lebra sandara baba ala bala bala ele broshaya mandorosia alekele mini andarasia ayara kakakaya baras likoro bobo shalama marusha tarabalai reka bagadigo rogodo sharabara liara magura shatara mandara baba. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Balabacosh. Obrigado pela tua presença. 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 Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença restauradora, renovadora e libertadora. Obrigado pelas curas. Obrigado pelo batismo, pela renovação, pelo impacto. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Essa é a certeza da nossa fé, que o que oramos recebemos. E recebemos além do que pedimos, pensamos e imaginamos, porque o nosso Deus pode fazer. A ti seja dada toda a honra, a ti seja dada toda a glória, a ti seja dado todo o louvor, amém. A ti seja dada toda a adoração. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê dá um amém bem forte. Alguém celebra bem forte a Jesus. Vamos celebrar bem forte a Jesus. Vamos celebrar bem forte. Vamos celebrar bem forte ao Espírito Santo. Vamos celebrar bem forte ao Rei Jesus. Isso, vamos celebrar, vamos celebrar. Por uma questão de reverência, você que está sentado, coloque-se em pé. Você que está sentado, coloque-se em pé. Por uma questão de reverência. Isso, vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar o seu Espírito. Eu pedi que os que estivessem sentados se colocassem em pé. Isso, vamos celebrar o Espírito Santo. Vamos celebrar o Espírito Santo. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar o Rei, vamos celebrar o Rei. Vamos celebrar pela sua presença no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Ministro, não responde mais no microfone. Não está a responder. Aleluia. Quando eles ouvem um amém do microfone, já não falam. E nós pensamos que eles estão a responder. Vamos lá. Aleluia. Amém. Vocês estavam a ouvir esse amém com essa força? Não. O microfone nos ajuda, mas às vezes é um instrumento que usam para nos roubar. Aleluia. Oh, glórias sejam dadas ao nome de Jesus Cristo. Por essa manhã maravilhosa. Aleluia. Eu saúdo a todos os irmãos com a santa, poderosa e bendita paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Se ela é casa do Senhor, ela é o quê? Ela é sua casa também, no nome de Jesus. Tome seu assento e aplauda mais uma vez para a glória de Deus. Aleluia. Nós estamos hoje no nosso Maliko Palakataj. Lekia Razuzo Zekapalamako Balakatika Namakos. Libro Sote Kapalamano Balamakotika. A irmã com o pastor veio com quem? A irmã? Veio com quem? Veio com a irmã. É sua quem? Sua sobrinha. Mira, Lord. A irmã vive com quem?
Com quem? Com as avós? Venha só aqui para frente, faz favor. Bem rápido. Mas tem alguém nesse momento, parceiro? Parceiro? Hein? Como é que as coisas estão? Instável. Amém. Deus, Ele quer fazer restauração na sua vida. Porque enquanto nós orávamos, inclusive algo que o Espírito de Deus ministrava, que algumas coisas, durante alguns períodos, tu não tens exposto na totalidade das pessoas. É como se algumas coisas tu preferisses escolher, ou, como é que eu posso dizer? Jesus. Isso, escolhes guardar para ti. Só que quando tu guardas, essas coisas te ferem, essas coisas te magoam, e essas coisas te levam mais para baixo, mais para fundo. Mas nessa manhã, Deus marcou especificamente para reiniciar a tua vida. Eu vi claramente Deus, como se Deus te tirasse de um nível para outro nível. Cativeiros emocionais. Uma das tuas grandes prisões. Cativeiros emocionais. Cativeiros emocionais. Cativeiros emocionais. Mas nessa manhã, Deus visitou a tua vida. Amém. Deus está a visitar a tua vida nessa manhã. Amém. E a minha oração é que o Espírito de sabedoria repouse sobre ti. Porque há decisões que você precisa tomar. Há decisões que você precisa tomar. Há decisões que você precisa tomar. E enquanto você ficar nesse ciclo, você vai atrasar a tua vida. Você vai atrasar a tua vida. Que Deus te abençoe e te dê paz no nome de Jesus. Isso. Essa cadeia é quebrada agora no nome de Jesus. Nós quebramos essa cadeia no nome de Jesus. Nós liberamos paz nesse coração no nome de Jesus. Tristeza não vai ser o teu nome. Vergonha não é a tua porção. Kabalakatos. O ciclo da humilhação nós estamos a cancelar nessa manhã. Estamos a cancelar a humilhação nessa manhã no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre para viver o novo de Deus. Seja livre para viver o que Deus tem reservado para ti. Que o Espírito de sabedoria repouse sobre ti. Seja livre no nome de Jesus. Amém. Amém. Alabacos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos no nosso antepenúltimo dia, em que estaremos ministrando nessa nossa série sobre domínio. Se esse é o antepenúltimo, significa que vamos ministrar mais quantas vezes? Mais duas, né? Domingo e no dia 3. Pelo menos por agora. Se o Senhor nos permitir, ao longo do ano a gente poderá ainda voltar a falar sobre o tema para avivar a visão. Aleluia. E na manhã de hoje nós estaremos falando sobre caminhos para o domínio. Aleluia. Ou seja, quando nós falamos de caminhos para o domínio, nós estamos a falar sobre
como dominar. Porque eu sei que às vezes, eu não sou só pregador, eu também sou ouvinte de mensagem. E muitas das vezes, esse é o exercício que sempre faz quando vai preparar uma mensagem. Que as pessoas ouçam, que acima de tudo entendam o como. Porque às vezes a gente fala uma mensagem e a essência da mensagem não fica. Nós estamos aqui a falar sobre domínio. Nós temos uma visão central, por exemplo, que dominar é governar, dominar é administrar. Nós vimos durante esses dias que a nossa cidade é a terra, que a nossa província, se quisermos assim colocar, é a terra, uma perspectiva de governo, de governadores. Ou seja, que Deus criou a terra e deu a... Tem um assobiozito no meu microfone. E deu a nós para podermos exercer o quê? Governo. Amém? Então, nós vimos também que Deus nos deu governo sobre todos os elementos. Terra, ares, todos os elementos que se encontram nessas atmosferas, Deus colocou para o nosso benefício. Amém? Mas há uma questão, falamos se calhar um pouco sobre isso também no domingo passado. Há uma questão central, ok, pastor, então por que eu não tenho dominado? Por que eu não tenho exercido esse domínio? Por que o ouro não tem vindo para mim? Por que a prata não tem vindo para mim? Por que os rubis não têm vindo para mim? Por que eu não tenho terrenos? Por que eu não tenho alegria? Por que eu não tenho paz? Jesus Cristo, eu lembrei-me de algo agora. Eu disse que essa é a nossa antepenúltima, mas eu tinha me esquecido completamente que eu disse que haveríamos de pregar sobre domínio emocional. Ah, Jesus. Vamos ver como é que vamos fazer, porque não estavam nas duas últimas mensagens. Se calhar na quarta-feira, depois do dia 3, se o Senhor permitir, podemos falar sobre isso, porque é fundamental nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque tem pessoas que dominam os elementos da terra, mas não têm domínio sobre as emoções deles. Ouça, e um homem que não domina as suas emoções é como um carro desgovernado. A qualquer altura vai acidentar, a qualquer altura vai quebrar a cara, a qualquer altura vai se autodestruir. Aleluia! Então, existem elementos que dominam recursos, que dominam sobre outras áreas, que dominam sobre outras matérias e esferas, mas não têm domínio sobre, não têm controle sobre as suas próprias emoções, são completamente descontrolados. Existem pessoas que a vida deles é vivida em função do que os outros dizem ou pensam. Se ele vestiu algo e olhou para o espelho e disse assim: uau, eu estou lindo, eu estou linda. E se for para a rua e alguém olhar para ele ou para ela e dizer assim: essa roupa não te ficou bem, estragou o dia da pessoa. Tem que voltar para casa e procurar outra roupa, ou até às vezes não ir para o encontro ou para o programa. Por quê? Porque as pessoas disseram que a roupa não lhe ficou bem. Isso é um claro reflexo de falta de quê? De domínio das emoções. Por quê? Porque a minha e a tua vida, ela nunca deve ser norteada sobre o que as pessoas dizem, pensam ou falam. Porque no dia que você ouça viver em função do que as pessoas pensam, a partir desse dia, você deixou de viver. Você deixou de viver. Eu não estou a dizer que a gente não deva ouvir pessoas, amém? Mas a gente não tem que ouvir todo mundo. E a gente não tem que ouvir toda hora. Tem que existir um grupo específico de pessoas que tenham alguma voz em algumas matérias da tua vida. Não é todo João da esquina, não, esse cabelo não te ficou bem, e desestabilizou-te completamente. Você tem que ter domínio sobre o quê? Sobre as tuas emoções. Mas essa mensagem de hoje, Deus vai nos dar graça para podermos falar sobre isso, porque eu acredito que é algo fundamental.
Mas a questão central aqui é, na semana passada nós vimos, e também na semana passada, que o nosso domínio, ele não é total. Nós vimos duas dimensões de domínio, nós vimos o domínio total, o domínio absoluto. Quem tem esse domínio? Vamos lá, quem tem esse domínio? E nós vimos o domínio, se quisermos colocar assim, parcial, que é o domínio que o homem tem, e que o homem só exerce o domínio total, o homem só exerce o domínio de forma plena quando ele está alinhado e conectado com Deus. Amém? A prova disso é que eu dei o exemplo de que, talvez você me diga, não, pastor, algumas pessoas poderiam colocar nessa perspectiva de que não precisa estar com Deus para ter domínio total, porque eu conheço e eu me lembro perfeitamente que eu dei o exemplo do Bill Gates, né? Que algumas pessoas podem dizer, mas olha o Bill Gates, pastor, ele é um empresário que inclusive mais do que uma vez doou toda a sua fortuna e daqui a nada voltou a ficar rico novamente. Esse é um homem que tem domínio. Sim, ele não tem domínio total, ele tem um domínio parcial sobre negócios, sobre finanças. Mas eu quero ver você trazer um doente diante do Bill Gates e pedir para ele orar e aquele doente ser curado. Eu quero ver você trazer alguém diante do Bill Gates para profetizar. Eu quero ver você trazer alguém diante do Bill Gates para falar uma palavra que vai curar, não mexer, curar o interior e o emocional daquela pessoa. Eu quero, olha, a prova disso é que esse Bill Gates, por exemplo, que poderia ser o exemplo de algumas pessoas, o exemplo de eleição de algumas pessoas, porque quando as pessoas falam de domínio, nós pensamos logo no âmbito financeiro e material. É um homem que ele é tão rico, ele é tão próspero, que algum tempo atrás, o que aconteceu com o casamento dele? O que aconteceu? Ninguém sabe. Não, o homem separou-se da esposa. Quebrou o casamento. Então, existem pessoas que conseguem influenciar algumas áreas, mas não conseguem influenciar outras áreas. Mas quando você tem intimidade com Deus, Deus te dá o direito da tua influência ser o quê? Genérica. Do teu domínio poder abarcar áreas sociais, áreas materiais, áreas físicas, áreas espirituais, família, lar. Quando a tua intimidade com Deus é estreita, o teu domínio é extensivo. Aleluia. O teu domínio se estende a várias áreas do segmento social, material e inclusive espiritual. Amém. Pastor, olha o Cristiano Ronaldo não ora, não jejua, mas eu quero ver Cristiano Ronaldo orar para um precisado ser acorrentado. Ele vai precisar se converter, ele vai precisar vir para Jesus, ele vai precisar desenvolver energia espiritual para ele poder falar para um principado e o principado fazer o quê? Obedecer. Logo, o domínio dele não é o quê? Não é total. O domínio dele não é absoluto. O domínio dele não é sobre todas as esferas. Nós temos domínio sobre todas as esferas quando nós temos uma vida de intimidade e de quê? E de comunhão com Deus. Amém. A questão aqui é como exercer domínio, pastor. Por que se essa foi a primeira coisa que Deus nos deu, ou uma das primeiras coisas que Deus diz ao homem quando Ele cria o homem, por que nós não estamos a dominar sobre a terra? Por que nós não estamos a influenciar? E como é que eu posso viver o ano de 2024 e todos os anos da minha vida com esse governo, com esse comando, com essa posição administradora de chamar à existência as coisas e de acordo com o que eu for falar, as coisas passarem a acontecer. Gênesis capítulo de número 1, versículo do número 26. E nós vamos descobrir a resposta escondida bem debaixo do nosso nariz. Tem aqui alguém comigo? Vocês estão muito quietos hoje. Gênesis capítulo de número 1. Caminhos para o domínio. E aqui nós vamos falar do primeiro caminho para exercermos o quê? Domínio. Gênesis capítulo de número 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Gênesis capítulo de número 1, versículo número 26. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou. E Deus... E depois vem o quê? E Deus... Vamos lá, mais alto. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente serve-vos para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E o que aconteceu? O que aconteceu? E o que aconteceu? Vamos lá, e o que aconteceu? E assim foi. Pastor, qual é o primeiro caminho para o domínio? Anote aí. Informação. Informação ou conhecimento é o primeiro caminho para qualquer homem na terra exercer uma vida plena e total de quê? De domínio. Eu posso ouvir um amém? Amém. Veja, você vai ver que a Bíblia diz que Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus o faz à imagem e semelhança. Amém. Quando você lê e se você meditar, a impressão que nos vai dar é que Adão, tem que escolher bem, eu queria fazer um exemplo aqui para não me trazer. Prontos? Obrigado, Daniela, faz favor. Melhor impossível. Você mete um solteiro com um coisa, depois vão pensar que o pastor está sendo tendencioso. Adão, isso, puxa filho, puxa, perfeito. Eva, isso. A Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea. Mas quando a Bíblia está dizendo que Deus os criou macho e fêmea, essa Eva ainda não estava aqui. Essa Eva estava aqui. Mas ela já existia. O comando que Deus estava a dar a esse Adão, que era boneco, eu não vou colocar o obreiro no chão, que era o boneco, e que aqui acabou de levantar, essa Eva ainda não era assim. Essa Eva, nessa fase, era costela de Adão. Mas o que Deus estava a falar para esse Adão, estava a falar para essa Eva, que ainda era costela. É por isso que a Bíblia está dizendo, macho e fêmea os criou. Se Eva saiu da costela, então quando Adão passou a existir, Eva já existia. Porque Deus não criou um outro elemento para fazer Eva. Deus usou um elemento que já existia. E o que aconteceu foi que Adão, depois de se colocar em pé, ele estava a olhar para o paraíso. Imagina que você está no paraíso. Manga, mate, cebola, abacate, cão, sapo, rã, leão. E nada dessas coisas se chamava como se chama. Porque Adão é quem as nomeou. Então esse homem Adão coloca-se em pé e ele está perdido. Como muitos de nós estamos. Porque ele não sabe quem é ele não sabe onde está, ele não sabe o que é que essas coisas são, nem sabe o que é que essas coisas representam. E a Bíblia está a dizer, e disse-lhe, ele veio sem informação, ele veio sem conhecimento, por isso ele não estava a usar nada disso. Só uma pessoa lá atrás é que percebeu. Por isso ele não estava a usar nada disso, até o momento que Deus lhe disse, ouça, todas essas coisas que estão aqui são para ti. Todas essas coisas estão aqui, ou melhor, são para vocês. Todas essas coisas, aves, animais, o que está na superfície, o que está na terra, o que está no mar, o que está no céu, todos esses elementos que você está a ver aqui, eu, o soberano, criei isso primeiro e depois te criei para você dominar sobre essas coisas, para você subjugar sobre essas coisas, para você sujeitar sobre essas coisas, para essas coisas te servirem, para essas coisas te beneficiarem, para essas coisas te alimentarem, para essas coisas te sustentarem. Todas essas coisas eu criei para ti. Depois de Adão receber essa informação, Deus levou Adão e disse, agora, como todas elas foram criadas para ti, nomeia elas.
E Adão começa a chamar. Não, esse animal vai ser cão, aquele vai ser rato, aquele vai ser sapo, aquele vai ser rã. O que Adão estava a fazer? Adão estava a exercer o domínio. É por isso que a Bíblia em momento nenhum nos apresenta a ideia de que Adão errou em algum nome ou que Deus negociou. Mas filho, tens a certeza que és cão, que vai se chamar sapo, que vai se chamar rã. Deus naquele momento, mesmo que Adão tivesse a errar, Deus não interferiria. Por quê? Porque Deus estava a dizer assim, essa é a casa dele. Ele é o administrador dessa casa. Ele é o gestor dessa casa. O domínio dele sobre essas coisas é pleno, é total, é absoluto. Amém. Eu criei todas essas coisas para ele. Mesmo que Adão nomeou algum animal errado, até hoje nós estamos a chamar esse animal de forma errada. Por quê? Porque o domínio é, como é que eu posso colocar? Algo que não se arranca, não se tira. É como se fosse irreversível. Deus nos deu e Ele nunca vai nos arrancar isso. O parcial. Então, quando é que Adão começa a exercer domínio? Quando recebeu informação. Daqui a nada, Deus acaba de falar com ele e Deus vai embora. Pode sentar, obrigado. Ouça. Daqui a nada, Deus volta para o céu, porque Deus não ficava no jardim o dia todo, nem o tempo todo com eles. Daqui a nada, Deus volta para o céu. E agora Adão está a fazer o quê? Livremente andar pelo jardim. Ok. Maçã. E alguns já estão a dizer, pai, vai comer a fruta do pecado. A Bíblia não diz que é maçã. Não diz. Mas pronto. Maçã, ok. Tenho um domínio sobre ti. Não me chegou. Banana, madura. Eu tenho um domínio sobre ti. Cavalo, vem cá. Montou no cavalo, eu tenho domínio sobre ti. Tenho fome, estou cansado de comer fruta. Tragam-me um cabrito. Ele e Eva mataram um cabrito, juntaram pedras, queimaram um cabrito, comeram um cabrito. Eu tenho domínio sobre ti. Adão, ouça, só começa a exercer domínio quando ele recebe o quê? Informação. Quando ele recebe o quê? Conhecimento. Se Deus não dissesse a Adão, todas essas coisas que hei para ti, domine e subjugue, Adão ia estar a olhar para elas sem entender o que elas são. Por que muitos de nós cristãos estamos na terra e Deus criou a terra para nós? Ouça, Deus não criou a terra para anjos. Deus não criou a terra para espíritos. Deus não criou a terra para demônios. Deus criou a terra para você subjugá-la, para você exercer influência e para os elementos da terra te servirem, para os elementos da terra te beneficiarem, para os elementos da terra cooperarem para o teu bem, para o teu propósito, para as tuas necessidades. Mas por que essas coisas não acontecem? Porque no meio do caminho, quando Adão cai, nós perdemos ou fomos perdendo o quê? A informação. Então, quem andar com esse conhecimento de que a terra foi criada para me servir, e não só andar, por quê? Porque o conhecimento só é, ouça, o conhecimento, anote aí, só é funcional quando aplicável. Imagina que você sabe uma receita extraordinária de fazer um bolo. Essa receita só vai ser perfeita no dia que você se propor fazer o quê? Aquele bolo. Até que você aplique aquela receita, ela não tem validade nenhuma. Ela é só mais uma receita. Ou seja, nós não saberemos se esse bolo vai ser assim tão bom. Nós não saberemos se você tem essa convicção. Conhecimento só é funcional quando aplicável. O que acontece com muitos de nós? Ou temos esse conhecimento, ou não temos esse conhecimento, ou temos esse conhecimento e não andamos. Aqui a aplicabilidade é o quê? É andar com essa convicção. Cristãos nas nossas igrejas andam com a mentalidade de pedintes, com a mentalidade de escravos, com a mentalidade de dominados, quando na verdade, ouça, o elemento mais importante da terra, olha para o teu irmão da esquerda e diga, é você. Não, essa aqui não tem fé. Fala para o da direita, fala, o elemento mais importante da terra. O elemento mais importante da terra. Fale para ele, o elemento mais importante da terra é você. Você é o elemento mais importante da terra.
Então você não pode andar como se na terra existisse outro elemento mais importante do que você. Não, você não pode andar como se na terra existisse outro elemento acima de ti. Você não pode viver como se na terra existisse outro elemento com mais valor do que você. O elemento mais importante desse mundo inteiro, oh, carrega o teu nome, carrega o teu rosto, carrega a tua imagem. Ou alguém me dá um amém no nome de Jesus? Então, quando é que eu e você vamos exercer pleno domínio? Quando nós ouvirmos toda essa informação que nós estamos aqui a passar, caminho de 1 mês e pouco. E durante todos os dias da tua vida, você dizer assim: eu não vou me sujeitar a nada mais. E nem a ninguém mais. Porque o elemento mais importante da terra sou eu. A terra é que tem que se sujeitar a mim. A terra é que tem que se prostrar a mim. A terra é que tem que se dobrar a mim. A terra e os elementos da terra é que me têm que servir. O primeiro caminho para exercer domínio: informação, conhecimento. Todo indivíduo, ouça, que se tornou destacado em alguma área, em algum setor, em algum segmento, sabe o que aconteceu? Ele descobriu algo que os outros ainda não descobriram, primeiro. E segundo, ele não só descobriu que os outros não descobriram, ele descobriu que os outros não descobriram e ele se propôs em aplicar. Como ele descobriu que ninguém descobriu, e ele está a aplicar o que ninguém está a aplicar, ele está a realizar, ele está a alcançar, ele está a ter acesso ao que ninguém está a ter acesso. E eu profetizo no nome de Jesus, no ano de 2024, assim que você vai andar debaixo dessa informação, debaixo dessa revelação, debaixo desse conhecimento, você vai ter acesso a resultados que você nunca teve, você vai produzir o que você nunca produziu, você vai alcançar o que você nunca alcançou. As coisas vão cooperar para o teu bem como nunca cooperaram antes, porque você não é um dominado, você é um dominador. Você não é um escravo, você é um dono. Você não é um serviçal, você é o governador e o administrador dessa terra. Oh, eu quero ouvir o amém dessa igreja no nome de Jesus. Veja, a prova disso é que Jesus começa o seu ministério com algo que chama a nossa atenção. Com o que, pastor? Com homens que, Atos capítulo 2, quando eles começam a pregar, e várias outras passagens do livro de Atos, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para eles e diziam: esses homens não são indoutos. Quem sabe o que significa indouto? Ignorantes, homens sem conhecimento, não é isso? Homens sem conhecimentos, iletrados. Se quisermos colocar mais terra a terra, analfabetos. As pessoas estavam a dizer: esses não têm conhecimento. Como é que esses homens estão a falar? Amados irmãos, se você for estudar o livro de Atos, que era uma coisa que eu acho engraçado, porque as pessoas, quando estavam a interrogar, por exemplo, os apóstolos, e os apóstolos começavam a se justificar ou a falar, as pessoas paravam para ouvir o que eles haviam de falar. E você vai ver que muitos deles, quando estavam diante do Sinédrio, diante de algum governador, diante do juízo, eles voltavam para o Antigo Testamento. E eles começavam a contar: não foi esse Jesus? Ou às vezes eles nem falavam, eles começavam a falar: nossos pais no deserto fizeram isso, 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 e os profetas apontaram para aquilo, para outro e para aquilo outro, e depois Moisés levantou a vara. Só que essa vara, vocês não entenderam que da mesma forma que Moisés levantou a vara, o filho do homem tinha que ser levantado, e esse filho do homem que foi levantado é o mesmo que voltará a segunda vez. E papai, as pessoas falam: mas calma, esses não são homens indoutos, não são homens sem conhecimento. Como é que eles acederam a essa revelação?
Como é que agora eles estão a falar com essa propriedade? Porque enquanto eles andavam com Jesus, eles estavam a beber conhecimento de Jesus. Eles estavam a receber informação. Eles estavam a receber informação. Eles estavam a receber conhecimento. E como eles receberam conhecimento, eles estavam a falar o que ninguém estava a falar. Mas eles estavam a produzir e a realizar o que ninguém estava a realizar. Nem eles antes acreditavam que realizariam tais coisas. Por quê? Porque o conhecimento aplicável, ele é produtivo e é frutífero, porque o conhecimento ele é libertador. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade e sereis restaurados e transformados por meio dela. Ouça, então, aonde existe um cristão que não está a dominar, lhe falta informação, lhe falta conhecimento, primeiro. E segundo, às vezes não falta conhecimento, só está a faltar o quê? Aplicabilidade do conhecimento que lhe é passado. Aplicabilidade do conhecimento que é passado. É por isso que aqui eu costumo dizer: não me ouçam somente, façam o quê? Apliquem o que eu falo. Porque se vocês, obrigado, dedicarem a vossa vida a virem quartas, sextas e domingos para me ouvir, a vossa vida não vai mudar pelo impacto da espiritualidade. Mas no dia que você colocar na tua cabeça, toda semana, o que eu ouvir eu vou praticar, toda semana, o que eu ouvir eu vou exercitar, você vai assustar, você vai se tornar perigoso para o reino das trevas, perigoso para Satanás, perigoso para o inferno. Você vai assustar, que você vai se tornar produtor de resultados sobrenaturais. Por quê? Porque os resultados que nós não temos estão na informação que nós não estamos a aplicar. Ouça, aquele bolo, ele só está a sair maçudo porque você não está a aplicar aquela receita. No dia que você tiver paciência e disser: eu vou aplicar a receita tal como ela me foi prescrita, você vai fazer o bolo mais fofo da história da tua vida. O segredo é o quê? É a receita. A receita é o quê? É o conhecimento. A receita é o quê? É a informação. O segredo é ter informação e aplicar a informação. O segredo é ter informação e aplicar a informação. Atos capítulo de número... Se calhar não vamos... Mas o que é que Atos capítulo 2 nos mostra? Mostra-nos que após a descida do Espírito, quando a passagem é extensa, a gente teria que ler, eu vou só trazer aqui o contexto. Quando Pedro e os demais saíram para pregar, eu queria que vocês ouvissem a história, mas é uma passagem que nós conhecemos. Você depois chega em casa e leia o livro todo. Você vai ver que quando o Espírito desceu sobre eles, a forma como Pedro começou a falar, as palavras que Pedro começou a usar, a estruturação do discurso de Pedro, os homens ficaram boquiaberta. Como é que esse homem fala com tanta eloquência, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria? Algo que antes seria impossível Pedro fazer. E você vai ver que depois dali, a vida daqueles homens mudou completamente. Por quê? Porque eles saíram da dimensão da letra. Ouça, eles saíram da dimensão da letra para a dimensão do quê? Da aplicabilidade. Eles começaram a praticar tudo aquilo que aprenderam de Jesus, tudo aquilo que ouviram de Jesus, tudo aquilo que viram Jesus fazer. E aquele se tornou o programa de vida deles. O que aqueles homens entenderam? Se aonde Jesus estivesse, ninguém podia permanecer enfermo, aonde eles estivessem, ninguém podia permanecer enfermo. Os homens começaram a produzir milagres numa velocidade assustadora. Por quê? Porque o conhecimento te dá acesso ao domínio. O segundo caminho para o domínio é a oração. Alguém diga oração. Alguém diga oração. Atos capítulo número 1, a Bíblia diz que Jesus está com os discípulos, a despedir-se dos discípulos, porque havia de voltar para o céu. Mas ele dá-lhes uma orientação: fiquem em Samaria, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Pedro, João, Maria, mãe de Jesus, Filipe, Tiago e outros, sensivelmente 120 pessoas, caminharam até o cenáculo onde os apóstolos viviam.
e ficaram sensivelmente 10 dias naquele lugar. E durante o período que eles ali estiveram, o que é que eles estavam a fazer? A comer? Não. Eles estavam a orar. Eles estavam a orar. Eu já disse aqui, vou repetir. Ouça, ninguém domina nesse mundo plenamente. Ninguém vai governar nesse mundo plenamente. Ninguém vai aceder a altas dimensões se não estiver espiritualmente protegido. Se não tem proteção espiritual da luz, tem proteção espiritual das trevas. Essa semana eu estava em casa com a pastora e por acaso algum tempo atrás eu já tinha visto esse vídeo de um jovem quimbandeiro, se posso assim dizer. E o que nos espantou é que eles fazem um ritual. E os moços que vão para lá, eles não escondem mais. O quimbandeiro, ele não esconde mais que quimbandeiro. Ele tem um casarão, carrões, motas, e papapá, e papapá. E depois ele mostra um grupo de jovens que ele apresenta como sendo jovens que passaram no serviço, que fizeram o serviço com ele. Que fizeram o serviço com ele. E esses jovens que fizeram o serviço com ele são jovens que muitos outros jovens, sem saberem o que fizeram, admiram, alguns invejam, alguns inspiram-se. Por quê, pastor? Pelo Mercedes que eles estão a conduzir, pelo Range Rover que eles estão a conduzir, pela grande casa que eles estão a conduzir. Ele postou alguns vídeos de alguns sentados como grandes empresários, maços de dólares, maços de dinheiro da Nigéria. E muitos deles foram fazer pactos nesses lugares para alcançar um grande sucesso. Porque existe uma dimensão de sucesso que espíritos é que governam. Que espíritos é que fazem o quê? É que governam. E espíritos decidem quem acede a essa dimensão. Está tudo bem com a irmã que está atrás da irmã de branco, que está à frente da obreira Nuna? Está tudo bem com a irmã? Não, a que está, a irmã que está à frente da obreira Nuna, sim, está tudo bem com a irmã? Sim, está já 5 minutos aí abaixada. É só para saber se está tudo bem. Ok. Se os obreiros não controlam, o pastor tem que controlar. Eu posso ouvir um amém? Eu dizia, espíritos em determinadas dimensões decidem quem vai atingir algumas esferas. E é impossível, ouça, é impossível você chegar em determinados níveis se você não tiver aprovação espiritual. Se não for da luz, vai ser das trevas. E a oração é um dos elementos que vai te dar autorização e autonomia para dominar sobre todas as esferas e sobre todos os segmentos. Ouça, aqueles homens ficaram dias a fio a orarem, e quando eles saíram daquele encontro de oração, eles começaram a experimentar uma dimensão de domínio que nunca antes tinham experimentado. Pessoas eram curadas pelas suas sombras, pessoas eram curadas pela sua oração, pessoas recebiam o Espírito Santo pela imposição das suas mãos. O ministério deles chegou até os lugares mais altos da nação. Eles provocaram o sobrenatural, trouxeram avivamento, mas tiveram que investir o quê? Grande tempo em oração. Amém. Grande tempo em oração. Amém. Grande tempo em oração. Anota aí, o que a oração faz? A oração, ela traz à existência o inexistente. Amém. Ou quando você ora, o que não tinhas passa a se tornar real
pela força da tua oração. Amém. O que a oração faz? A oração nos dá domínio sobre realidades espirituais e sobre realidades materiais. Amém. Ouça, a prova disso é que quase todas as noites Jesus tirava um grande tempo em oração. E de manhã, quando ele fosse para a cidade, não existia esfera que ele não conseguia tocar. Amém. Se fosse na saúde, ele tocava. Amém. Se fosse para transformar água em vinho, ele tocava. Amém. Se fosse para multiplicar pães e peixes, ele trocava. Amém. Se fosse para fazer o paralítico andar, ele tocava. Amém. Se fosse para fazer o cego ver, ele tocava. Amém. Se fosse para fazer a mão mirrada ficar direita, ele tocava. Amém. Se fosse para fazer a mulher encurvada se endireitar, ele tocava. Amém. Se fosse para fazer a prostituta se converter, ele tocava. Amém. Se fosse para livrar alguém da condenação do apedrejamento, ele Amém. tocava. Ou se fosse para curar alguém que estava distante, ele tocava. Amém. Se fosse para ressuscitar mortos, ele tocava. Amém. Mas o que dava tanto domínio, tal domínio a Jesus Cristo? É que Jesus Cristo, algo que nunca te disseram, ele não era só Deus. Jesus Cristo, ele era um homem de oração. Amém. Ou eu não sei se eu estou a pregar para alguém dessa manhã. Amém. Jesus Cristo, ele era um homem de oração. Amém. Ouça, quando nós falamos de oração, eu quero que você entenda que nós não estamos a falar só de entrar na presença de Deus para dizer: Deus me cura, Deus me dá, Deus me toca, Deus abre a porta para mim, Deus cadê meu Samuel, Deus cadê meu marido, Deus cadê minha mulher, Deus eu estou desempregado. Não, 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 não. Essa oração, eu não estou a dizer que não se faça, mas se você ficar um mês só a orar isso, você é o mais pobre de todos os homens. Se você ficar um mês só a orar pedindo, você é o mais escravo de todo. Se você ficar um mês só a orar pedindo, você é o mais atrasado de todos os homens. Porque oração fala-nos de intimidade e de comunhão. Amém. E se você está aqui, por exemplo, você tem namorado, noivo, noiva, esposo, você sabe que comunhão não é você só que fala. Na intimidade não é você só que pede. Amém. Na intimidade não é você só que dá. Intimidade pressupõe esperar Deus falar. Amém. Esperar Deus comunicar. Amém. Esperar Deus instruir. Amém. Ouça, se você for estudar o livro de Atos e outros, até mesmo com Jesus, você ia ver que havia dias que Jesus estava num lugar e de repente ele dizia: vamos para aquele lugar. Intimidade fala de que a vida que vivo na carne já não vivo para mim. Eu sou teleguiado e comandado pelo Espírito de Deus. Amém. Eu sou orientado pelo alto. A Bíblia fala que, por exemplo, Pedro e Paulo vezes ouviram que estavam no, diziam que o Espírito vinha sobre eles e por exemplo, quando Paulo ou Pedro, se não me falha a memória, Paulo foi à casa de Cornélio. Pedro, desculpe, foi à casa de Cornélio. Não foi porque queria. Porque Deus falou com Cornélio num lugar. Amém. E o mesmo Deus falou com Pedro num outro lugar, dizendo: vão bater a tua porta amanhã. Amém. E segue esse homem. Amém. E vai para o lugar em que ele te indicar. Amém. Então, se você investir todo o tempo da tua oração, quando é que Deus fala? Quando é que Deus fala? Quando é que Deus fala? Quando é que Deus te ministra? Se vocês prestarem atenção, toda vez que eu vou profetizar, nós estamos a orar. E tem um momento que eu paro de orar. Porque eu tenho que ouvir. Amém. Eu tenho que filtrar. Eu tenho que... E profecia nem sempre vem nítido como água. Até os grandes profetas, por isso é que existe entrevista. O que é isso? Será que você é isso? Aquilo. Porque eu estou a receber algo nessa dimensão e tu aí buscar uma informação só para conectar. E se eu ficar aqui 2 horas, eu não estou a dizer que eu não posso ouvir, eu não posso receber, que eu não posso filtrar, se eu ficar 2 horas a orar. Mas há um momento que você ora, mas você tem que se calar, para deixar Deus falar. Amém. Intimidade e comunhão. Ouça, você recebe maior potência espiritual quando você não pede carro, mas quando você pede Deus. Amém. E essa potência espiritual vai te dar acesso ao carro. Amém. Você recebe maiores resultados quando você não pede marido,
mas você pede mais do Espírito. E essa potência espiritual vai restaurar a tua vida sentimental. Amém. Ou eu estou a dizer, você recebe mais resultados quando você não pede o emprego, quando você pede mais do Espírito. Yes. E a graça produzida por esse Espírito vai abrir a porta do emprego. Amém. Você recebe mais resultados quando você não pede só para Deus te curar, quando Yes. você recebe mais da tua glória. Ouça, Yes. porque Deus quer usar flechas. Deus está à procura de instrumentos. Yes. Ouça, o teu emprego, em grande parte das vezes, beneficia só a ti. Yes. Mas a tua unção, a tua autoridade espiritual, Yes. você ganha 100 mil, 200 mil. Quantas pessoas podem comer dos 200 mil? Mas a tua unção My God. pode tocar toda a Sonangol. Amém. A tua unção pode tocar toda a AGT. Amém. A tua unção pode tocar todo o prédio. A Amém. tua unção pode tocar toda a rua. A Amém. tua unção pode tocar todo o bairro. Então, quando você e eu investimos tempo em oração, não vamos como escravos, mendigos. E às vezes o que nós estamos a pedir, sabe o que? É mesmo moeda, é mesmo moeda. Moeda espiritual. Eu sei que existem dias de aperto. Irmãos, eu não quero que vocês me entendam mal. Não tem mal nenhum em um filho pedir o quê? Coisas ao pai. Amém. Mas todo filho tem que ter uma coisa na cabeça: que o maior desejo e a motivação da vida de um pai é proporcionar o melhor para o seu filho. Amém. O maior desejo de um bom pai é dar o melhor para o seu filho. Amém. Ouça, o meu filho não precisa lutar comigo, papá, bicicleta. Eu quero te dar bicicleta. Yes. Jesus vai dizer aos seus discípulos: se vocês que são homens, sendo maus, se vossos filhos vos pedirem pão, vocês não darão pedra. Se vossos filhos vos pedirem peixe, vocês não darão serpentes. Imagina Deus. Para que os discípulos entendessem que o desejo de Deus, ouça, para ti, o desejo de Deus para ti, dominador, é te dar o melhor dessa terra, é te dar o melhor milagre, é te dar o melhor esposo, é te dar a melhor esposa, é te prosperar. Esse é o desejo de Deus. Está no coração de Deus proporcionar o melhor para ti. Amém. Por isso você não pode investir o teu tempo só a pedir para Deus te dar coisas. Oração é intimidade. Amém. Comunhão. Amém. Comunhão fala de partilhas. Yes. Quando Jesus, Pedro e Paulo iam orar a Deus, eles iam fazer duas coisas: buscar a presença de Deus, e segunda coisa, buscar a direção de Deus para o propósito e para o destino deles. Quando você for orar, ouça, procure lutar para rasgar o coração de Deus, para extrair alguma coisa lá dentro concernente à tua vida. Ouça, você vai ser muito mais bem sucedido se você descobrir o que Deus quer para ti e você fizer aquilo, do que você orar para ter um Range Rover e às vezes aquela estação não era a estação do Range Rover para ti. Amém. Às vezes aquela estação não era a estação do Range Rover para ti. Yes. Até de casamento, até de alguns empregos, até de algumas viagens, até de alguns eventos. Por exemplo, você vai para uma festa. Como é que nós oramos antes de ir para a festa? Senhor nos guarda, Senhor nos protege, nos livra do mal, nos livra do acidente. Mas ninguém ora: Senhor, é para eu ir para essa festa? Eu devo ir? Yes. Ouça, o maior livramento que Deus pode te dar, sabe qual é? É não permitir que você vá. Amém. Ao invés de você ir, o carro capotar, partir a perna e sair vivo. É por isso que Jesus ensina-nos a oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Jesus ensina a oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Mas lá à frente, no outro versículo, ele vai dizer assim: concernente ao mal, não ore para Deus te livrar, fuja da aparência do mal. Amém. E veja, Jesus não está dizendo assim: fuja do pecado. Se parece mal, se parece errado, se já não está a cheirar tão bem, se tem uma pulga atrás da orelha, se existe um ponto de interrogação, então não tente, não experimente, fuja. Amém.
fuja. Mas quantos de nós oramos a Deus para dizer assim: Senhor, eu devo ou não devo? Sabe, muitos de nós fazemos o quê? Entramos na coisa e depois dizemos: Senhor, se não for tua vontade, tu vais me tirar daqui. Quando você sai, você já sai ferido, quebrado, Amém. magoado, Amém. emocionalmente dilacerado. Amém. E você poderia ter evitado isso se a tua oração, sabe, foi qual? Senhor, não permita que eu vá para onde tu não queres que eu vá. Amém. Não permita que eu entre onde tu não queres que eu entre. Amém. Não permita que eu participe de coisas que tu não queres que eu participe. Amém. Como exercer domínio? Homens como Moisés, Yes. a Bíblia diz que subiram ao monte e oraram, comunhão com Deus, 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Ouça, não é só porque Moisés era escolhido, você também é escolhido. Amém. Jesus morreu por ti, você também é Amém. escolhido. Amém. Eu disse, você Amém. também é escolhido. Amém. Mas todo escolhido vai ter que pagar o preço pelo seu propósito. Amém. Todo escolhido vai ter que pagar o preço pelo seu chamado. Amém. Todo escolhido vai ter que pagar o preço pelo seu destino. Amém. Todo escolhido vai ter que pagar o preço para desenvolver potência espiritual, para Amém. provocar o sobrenatural. Natural. Amém. Todo escolhido. Ser escolhido não é tudo. Há uma consequência por detrás. Oração. Amém. Oração. Amém. A oração vai fazer a atmosfera estar aberta para nos obedecer. Amém. Oração. Por que eu estou a dizer oração? Porque eu não estou a pregar para empresários. Eu não estou a pregar para eu não estou a falar para um workshop de finanças. Eu estou a falar para cristãos. Amém. E cristão tem que orar. Amém. Cristão tem que ter vida de intimidade, tem que ter Amém. vida de comunhão. Amém. 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 Nós não podemos ser só escravos. Deus está a demorar muito o marido. Deus está a demorar muito isso. Oração. Amém. Oração. Quantos de nós estamos abertos a dizer: todavia seja feita a tua vontade? Amém. Ouça, o todavia seja feita a tua vontade. Normalmente ele nunca é para algo bom que está a acontecer. Yes. É para algo bom que você queria que acontecesse e não vai acontecer. Amém. Ou para algo mal que você não queria que acontecesse, mas vai acontecer. Amém. Vocês entenderam? Amém. O todavia seja feita a tua vontade é quando você quer tanto o mingo, você está louca pelo mingo, e Deus vai te tirar o mingo. Não, o todavia seja feita a tua vontade não é quando você quer o mingo e Deus vai te dar o mingo. Muitas das vezes é quando Deus vai te tirar o mingo e você quer o mingo. E serve para as mingotas também. Quando Jesus estava a orar, todavia seja feita a tua vontade, não era para ele receber algo bom, era porque ele queria se ver livre de quê? De algo mal. Yes. Senhor, isso me dói, isso me pesa. Ela foi embora, ela não quer nada comigo. Todavia seja feita a tua vontade. Deus, eu não quero morrer, eu não quero cruz, eu não quero crucificação, eu não quero ser espancado, eu não quero ser humilhado em esta pública. Mas se esse é o caminho para eu receber o que eu tenho que receber, para eu receber a dimensão de domínio que eu tenho que receber e poder levá-los, Senhor, na mesma dimensão de domínio juntamente comigo, sentando-se à direita do Pai, todavia seja feita a sua vontade. Amém. Oração. Todo cristão que aprender sobre a ferramenta da oração vai comandar resultados sobrenaturais. Amém. Em 2024 eu profetizo que você vai mergulhar no altar da oração como você nunca mergulhou em toda a história da tua Amém. vida. Você vai mergulhar na intimidade e na comunhão como você nunca experimentou em toda a tua vida. E eu profetizo que como consequência disso, você vai ser um testemunho vivo de que vale a pena orar, de que Amém. vale a pena buscar a Deus, Amém. de que vale a pena servir a Deus, Amém. porque Deus vai mudar completamente o teu estado, a tua história, Amém. a tua condição. Se você acredita Amém. nisso, me dá um amém bem forte. Amém. Oh, aleluia. Terceiro e último ponto: como experimentar domínio. Experiência. Se você quiser, pode colocar assim: domínio e experiência. Como experimentar domínio? Primeiro ponto: informação e conhecimento. Adão só começa a dominar
Depois que Deus o quê? Lhe disse. Amém. Depois que ele acedeu a uma informação de Deus, de que ele tinha que dominar. Amém. Oração. Os apóstolos começam a dominar, a governar, a comandar, a influenciar, depois de um longo período fechados em oração. Jesus começa a dominar depois de 40 dias e 40 noites de oração. Amém. A oração nos habilita a dominar sobre diferentes mundos. Amém. A oração nos dá autoridade no físico e autoridade no espírito. Amém. O terceiro elemento para exercer domínio chama-se o quê? Experiência. E o primeiro lugar, ouça, que você vai buscar experiência, ouça, é na intimidade com Deus. Amém. Todo cristão que começou a dominar, começou a exercer domínio quando passou a ter o quê? As suas próprias experiências. Amém. A Bíblia fala que Deus encontra-se com Moisés. Deus encontra-se com Moisés. Diz assim: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, ouvi da aflição deles, ouvi o que eles estão a passar, e você vai descer para lá para libertá-los do cativeiro em que eles se encontram. Amém. Moisés acede a um Deus que ele já ouviu falar, mas que ele nunca tinha tido o quê? Nenhuma experiência com esse Deus. Yes. Nunca tinha tido nenhuma experiência com esse Deus. Até que Deus diz assim: Moisés pergunta: ok, quando eu for para lá, o que é que eu faço? Como é que vai ser? Deus diz: o que é que tens na tua mão? Moisés diz: eu tenho uma vara. Moisés colocou a vara no chão, e a vara se transformou o quê? Numa serpente. Moisés pegou na cauda da vara, da serpente, e a serpente voltou a se transformar numa vara. O que é que era isso? Uma experiência. Amém. Antes dele descer, a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, pega a tua mão, coloca no teu coração. Moisés colocou a mão no coração, e a Bíblia diz que a mão de Moisés ficou leprosa. Deus disse: agora volta a colocar. Moisés colocou a mão, e a mão de Moisés ficou o quê? Sarada. Todo cristão que ouça, deixa essa parte de lado. Depois disso, o que aconteceu? Moisés desceu no Egito. E o resto é o quê? É só história. Amém. O resto é só história. Amém. O resto é só história. Amém. Dominou todos os bruxos do Egito. Yes. Dominou todos os magos do Egito. Yes. Dominou sobre toda a feitiçaria do Egito. Yes. Até que chegou um ponto que não foi só Faraó. Os bruxos do Egito é que estavam aí falar com Faraó: ouça, o dedo... Eu preguei algo na sexta-feira, mas eu quero fazer uma correção. Eu falei a mão, mas é o dedo. Os bruxos foram ter com Faraó e disseram: deixa esses irem embora, porque isso que está acontecendo conosco, essas pragas todas, não é a mão de Deus, é o dedo de Deus. Se um dedo está nos arruinar, imagina o que é que 10 dedos não podemos fazer contra ele. O dedo de Deus. Experiências. Moisés começou a ter as suas próprias experiências. Quando desceu para o Egito, quando voltou para o Egito, foi domínio pleno, domínio total, domínio absoluto, ao ponto, ouça, de ele liberar pragas que descia no campo dos egípcios, mas não chegava no campo onde estava o povo judeu. Amém. E eu profetizo no nome de Jesus, 2024, Deus vai te fazer dominar tanto, Yes. que você vai falar pragas, vão cair no campo dos teus inimigos, mas a tua família vai estar ilesa, Amém. a tua família vai estar protegida, Amém. a tua casa vai ser conservada. Amém. Você vai dominar tanto, que pragas vão visitar essa nação, mas não vão visitar a tua vida. Amém. Não visitarão a tua casa. Amém. Não visitarão a tua família, porque você é um dominador. Amém. E veja algo, que, amados irmãos, você está imaginando? Nós não estamos a dizer
que um estava em Benguela e outro estava no Lubango. As cidades eram próximas. Amém. A água, a Bíblia fala que quando Deus banhou com água, com sangue, todas as águas do Egito, o rio que banhava o Egito era só um. Que é o rio, você aprendeu essa história. Que é o rio o quê? Que é o rio o quê? Era só um rio que banhava todo o Egito. Irmãos, quando Deus mandou Moisés comandar, até não era só água da torneira, água do copo ficava vermelha, água da jarra ficava vermelha, água do cantil ficava vermelha, água do bidão ficava vermelha, água da cacimba ficava vermelha, água da bacia, tudo ficou em sangue. A fonte da água era só uma, mas as fontes do domínio eram diferentes. Amém. Aqui onde estava o povo judeu, com água que também saiu do rio Nilo, a água não ficou vermelha. Amém. Quando você exerce domínio, uns vão chorar, você não vai chorar. Amém. Uns vão perder, você não vai perder. Amém. Oh, eu estou a falar para alguém nessa manhã. Amém. Quando você exercer domínio, uns vão se decepcionar e você não vai passar pela mesma decepção. Amém. Uns vão passar vergonha, mas você não vai passar pela mesma vergonha. Amém. Deus vai usar daquela situação para trazer exaltação, elevação e promoção para a tua vida no nome de Jesus. Amém. Quando o espírito da morte, ouça, vai ler a tua Bíblia. A Bíblia não diz uma cidade específica, a Bíblia diz todo o Egito. Eu esqueci o nome da cidade onde ficavam os hebreus no Egito, mas era uma cidade que estava onde? Dentro do Egito. Amém. Sangue na ombreira da porta. Ouça, todo o Egito houve. Irmão, você imagina, o Egito existe até hoje. É o mesmo Egito, esse Egito que existe aí, não é um novo que criaram, é o mesmo, que vem de lá para cá. Você pode ir hoje para o mapa e olhar geograficamente as dimensões do Egito. Agora imagina uma terra com aquela dimensão. Toda a terra teve óbito. Menos na menor porção, que era a cidade dos escravos. My God. Experiências. Amém. Experiência vai te trazer domínio. Amém. É por isso que você não pode ficar com a tua boca fechada. Yes. Você tem que começar a ser profeta. Amém. Começar a orar para pessoas. Amém. Começar a liberar palavra para situações. Amém. Começar a falar para a tua casa, para a saúde, Amém. para negócio, para a finança, para a vida dos filhos, para a vida dos netos. Abençoar amigos, abençoar colegas. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quando você orar para o joelho de alguém e o joelho daquela pessoa ficar curado, vai te dar uma, os brasileiros dizem pica, uma energia, experiência. Vai ficar algo na tua cabeça. Ei, orei, ficou curado. Daqui a nada vai ter mais uma colega com dor de cabeça. No nome de Jesus. Não, estou a chamar a colega. No nome de Jesus. Pum, ficou curada. Experiências. Amém. Daqui a nada vão ser mortos. Por quê? Porque algo que acontece com as experiências é que quanto mais você exercita, elas são crescentes. Amém. Jesus começou a transformar água em vinho, Yes. mas daqui a nada ele já estava a multiplicar pães e peixes. Daqui Yes. a nada ele já estava a ressuscitar os mortos. Amém. Quanto mais você tiver experiências, quanto mais você praticar, quanto mais você desenvolver a tua consciência de domínio, as tuas experiências serão crescentes. Vai sair do nível 1 para o nível infinito. Amém. Experiências. Amém. Elas podem começar pequenas. Elas podem começar como uma pequena profecia, como um pequeno sonho, como uma pequena visão, como um pequeno negócio, como uma pequena compra, como uma pequena venda. Elas podem começar como um pequeno projeto. Yes. Mas à medida que você se mantiver consistente, porque você já tem o elemento número 1, que você é dominador. Amém. E se você é dominador, você começa a vender pão e o pão tem que funcionar. Amém. Se você tem domínio, você tem que funcionar no bolo, tem que funcionar no pastel, tem que funcionar na roupa, tem que funcionar na peruca, tem que funcionar na unha. Se você é dominador, você tem que funcionar no que você faz. Amém. Com essa mentalidade e consciência, daqui a nada o que vai acontecer? As tuas experiências vão se alargar. Amém. As tuas experiências vão crescer. E Amém. quando as tuas experiências começarem a crescer, o teu domínio sobre a cidade vai crescer. Amém. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles fizeram
tantas experiências no Egito. Eles dominaram o Egito de uma forma, eles humilharam os deuses do Egito. Que quando eles saem do Egito e passam o Mar Vermelho, as outras cidades, as outras terras, os outros as cidades circunvizinhas ali do Egito, ouça, lugares que só eram para ele passar, que só eram para eles passar, daqui a nada ficou deles. Amém. Daqui a nada eles tomaram posse. Amém. Daqui a nada eles começaram a dominar. Amém. Porque quando as tuas experiências crescem, exercer domínio e tomar novos territórios. Amém. Vou dar um exemplo, para você poder perceber isso que eu estou a dizer. Se você olhar para os grandes empresários, para a história de todo grande empresário, ele começou com um segmento de negócio. Começou com uma coisa, que às vezes era pequena. Yes. Daqui a nada ele começou a dominar naquele setor e ele não morreu naquele setor. Quando o McDonald's cresceu, se você for estudar agora a vida dos atuais sócios, eles não trabalham só com isso. Qual foi o principal negócio do Bill Gates? A criação falem alto, da Microsoft. Mas ele hoje não trabalha só com isso. Yes. Qual foi o principal negócio do Cristiano Ronaldo? Futebol. Mas ele hoje não trabalha só com isso. Comprou uma cadeia televisiva em Portugal, tem redes de hotéis, investe em real estate, imóveis, imobiliários. Quando você domina em algo e aquilo cresce, o teu domínio se estende para qualquer área que você entrar. Amém. Se estende para qualquer setor que você entrar. Amém. Se estende para qualquer coisa que você quiser participar. Amém. Eles dominaram no Egito qualquer lugar. Ouça, até Jericó, que era a terra mais protegida, eles tiveram que quebrar as muralhas. Amém. E tomar posse daquela terra. Amém. Quando o teu domínio cresce, daqui a nada. Por quê? Porque hoje o Bill Gates ele tem uma estrutura, e a principal estrutura que ele tem é a estrutura mental dele. De que se ele começar um negócio, pode ser de roupa, ele sabe que ele vai vender. Amém. Por quê? Experiência. Amém. Ele já experimentou sucesso lá atrás. Amém. Ele já experimentou cura lá atrás. Amém. É por isso que Pedro e João já não tinham mais problemas de operar milagres, porque eles já experimentaram milagres lá atrás. Amém. Mas tudo começou com o quê? Com uma experiência. Um certo dia, ouça, a Bíblia diz que eles deixaram Jesus e todos foram para a cidade. Yes. Todos foram para a cidade. Yes. À procura de quê? De pessoas endemoniadas, Amém. de doentes, de enfermos. Foi o quê? A primeira experiência deles. Quando eles voltaram para Jesus, eles disseram: mestre, nós fomos à cidade, nós fomos experimentar o poder que está no teu nome. Amém. E sabe o que é que nós descobrimos, mestre? Que no teu nome, yes. os demônios se dobram. Amém. As coisas nos obedecem. Amém. Foi a primeira experiência. Daqui a nada, Jesus subiu, eles saíram do cenáculo. E Atos capítulo de número 3 começa a nos contar que eles vão para o cenáculo, para a porta da igreja formosa, e encontram logo lá quem? Um paralítico. Amém. Mas eles já tinham quem? Porque, ouça, a única vez que os discípulos operaram milagres foi quando eles expulsaram esses demônios e foram falar no nome de Jesus. Amém. E foram contar Jesus. Dali até Atos 3, nunca mais fizeram nada. Yes. My God. Ouça, cronologicamente, dá um período de sensivelmente um ano. Ouça, um ano. Um período de um ano sem orar para ninguém ser curado. Yes. Sem orar para ninguém ser liberto. Yes. Sem repreender nada. Sensivelmente um ano. Mas quando você tem experiência, você não perde o domínio. Amém. Eles disseram lá atrás: nós já oramos para paralíticos. Nós estamos a vida do segundo código, estamos a vida da oração. Amém. A oração te dá domínio. Ei, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos domínio sobre os elementos da terra. Essa doença está aqui na terra. Nós comandamos-te agora. Levanta-te. Levanta-te e anda. Amém. Experiência. Yes. Experiência. É por isso que tem que ter o desejo no teu coração de experimentar o sobrenatural.
Amém. de experimentar o agir de Deus. Tem Amém. que haver o desejo no teu coração de experimentar o mover de Deus, de Amém. experimentar a glória de Deus, de experimentar a manifestação do poder de Deus. Amém. 2024 você só vai experimentar domínio Amém. se você tiver conhecimento, Amém. se você tiver vida de oração. Amém. E se essa tua vida de oração te levar a ter experiências. Amém. Você vai ver que Elias, um homem que dominou em Israel, mesmo não sendo o rei de Israel. E o domínio do profeta Elias estava no fato de que ele teve várias experiências. Mais do que os profetas. Ouça, no tempo de Elias, Elias não era o único profeta. Amém. Tanto é que quando ele foge de Jezabel, ele vai dizer: Deus, morreram todos, só fiquei eu. Deus disse: não, eu separei mais 700 ou 7.000 que estão escondidos na caverna. Ele não era o único profeta. Mas por que ele se tornou o profeta mais perseguido, o profeta mais relevante, o profeta mais sonante? Porque ele era o profeta que tinha mais experiências. Amém. 2024 eu profetizo, pela força do domínio que está na tua vida. Você Yes. pode não ser o único no teu negócio, mas você vai ser o mais relevante. Você Amém. pode não ser o único na tua empresa, mas você vai ser mais relevante. Amém. Você pode não ser o único na tua escola, mas você vai ser o mais relevante. Amém. Você pode não ser o único membro da tua família, mas você será o mais relevante. Amém. Pela natureza das experiências que você terá. Se você Amém. acredita nisso, me dá um amém bem forte. Amém. E vamos celebrar. Tudo isso que eu falei, é só para nos levar a algo. Alguém diga o que, pastor? O que, pastor? Intimidade e comunhão com Deus. Amém. Porque o teu domínio só é absoluto se você não se liga, se você não se desliga do quê? Da fonte do domínio. Amém. Se você se desligar da fonte do domínio, o teu domínio nunca será absoluto. Amém. E Deus nos colocou na terra, não só para dominar sobre finanças, por exemplo, mas para termos domínio, controle, governo e comando sobre todas as áreas da tua vida. Amém. Pastor, está a dizer que eu vou ser bem sucedido em tudo? É possível. É possível. Yes. É possível você não ter problemas financeiros. Yes. É possível os teus filhos crescerem nos caminhos do Senhor. Yes. É possível você ter um casamento saudável. Yes. É possível você ter um bom carro. É possível a tua empresa correr bem. Isso significa ausência de problemas? Não. Nessa jornada, você vai ter uma dor de cabeça com um dos filhos. Em alguma fase o negócio poderá ter alguma complicação, porque essa é a natureza da vida. Mas é possível haver equilíbrio na tua vida. Amém. É possível. Amém. Nós não podemos olhar para essas coisas como sendo utópicas, porque há pessoas que já estão programadas dessa forma. Eu pelo menos sou meu dinheiro, meu carro, o resto é resto. Vais morrer assim. Não, eu vou viver domínio em tudo. Meu Amém. casamento vai correr bem. Amém. Meus filhos vão crescer nos caminhos e na presença do Senhor. Amém. O ministério vai correr bem. Amém. Terei bons carros, terei boas Amém. casas, Amém. terei milhões na conta, Amém. terei o profético, terei Amém. os dons a funcionar. Amém. Não, terei alegria, terei paz. Amém. Mas alguns olham para a vida deles e dizem: eu acho que pelo menos vou casar, né? Vou casar já, vou na casa do meu marido. Já vai aliviar um pouco. Mas depois o marido também é funs com cabonha. Não, eu vou casar. Vou para a casa do meu marido. Filé mignon. Amém. Lasanha. Amém. Bife champignon. Amém. Bacalhau com natas. Amém. Aquelas coisas pretas que dizem que não é bom. Caviar. Eu vou deixar de matar bichar. Depois de eu me casar, é pequeno almoço. Bolo, fruta, sumo, chá, água, leite. Bacon, ovo, chouriço, salsicha. Na cabeça de algumas pessoas, isso que eu estou a falar não preenche. Você é o governador. Amém. Comida não pode ser problema para nós no nome de Jesus. Amém. Comida não pode ser problema para nós no nome de Jesus. Roupa não pode ser problema. Ter carro, ter casa. Mas é preciso você andar debaixo dessa revelação. Yes. E aplicar o conhecimento que você tem para Amém. produzir esses resultados. Amém. Não, eu vou casar. Meus filhos vão estudar no ano Angola.
Mas teus filhos não podem estudar no colégio angolano a toda. Ei, pastor, mensalidade lá é 5 milhões de kwanzas. E 5 milhões de kwanzas é o quê? Deus pode te dar abundantemente mais. Além do que pediste, pensaste e imaginaste. Amém. O que é mais difícil? 5 milhões de kwanzas mensal ou te manter vivo? Ou te dar vida? O que é mais difícil para Deus? Vida. Não há dinheiro. A Bíblia fala que ninguém pode comprar mais um dia de vida. Whitney Houston que te conte, Michael Jackson que te conte, Steve Jobs que te conte, o esposo o falecido esposo da filha do ex-presidente, Sindica Andokolo que te conte. Milhões na conta. Lá embaixo não tinha oxigênio. Não teve como negociar. Olha, me façam só subir, eu dou toda a minha conta. Não há nada que possa te aumentar mais um dia. É dádiva de Deus. Amém. E se Deus pode fazer com que você acorde todos os dias, Deus pode colocar recursos nas tuas mãos para os teus filhos e netos estudarem nas melhores escolas, Amém. Estudarem nas melhores universidades. Amém. Isso não pode ser coisa do outro mundo para ti. Amém. A minha oração, as dores que eu passei, meus filhos não vão passar. As lutas que eu passei, meus filhos, meus netos não vão passar. E ouça, e quando eu estou a falar dos meus filhos, eu estou a falar dos biológicos e estou a falar dos espirituais. Amém. Não vão passar, não vão passar. Amém. Não vão passar. Amém. Eu já passei, acabou. Yes. Amém. Eu já passei. E o que você tem que entender, quando você passa, ouça, o ciclo você que quebra. Yes. Se teu avô passou, teu pai passou e você está passando, você diz assim: ei, essa maldição chegou a mim para não avançar para mais ninguém. Amém. Esse problema chegou a mim para não avançar para mais ninguém. Amém. Essas dores que eles passaram chegou a mim para ser quebrada a partir de mim. Amém. Se até antes de mim ninguém casava, de mim para diante todos vão casar. Amém. Se até antes de mim todos morriam com essa doença, a partir de mim esse ciclo é quebrado. Amém. Se até antes de mim era pobreza, miséria, vergonha, a partir da minha geração é quebrado no nome de Jesus. Amém. Deus está à espera do quê? Dos teus comandos. Amém. Deus pode fazer, mas Ele está dizendo: Ezequiel, podem viver, tu sabes, Senhor. Sim, eu sei, mas eu faço quando tu comandas. Porque o dominador do vale dos ossos secos és tu. Ezequiel, eu vou te dar a fórmula. Eu e você já temos a fórmula. Agora nós temos que aplicar a fórmula para Deus dar vida no vale. Amém. Deus disse: Ezequiel, fale assim. Ezequiel falou, os ossos se juntaram, pele veio. Senhor, mas estão mortos. Ezequiel, fale que os ventos do Espírito soprem sobre os 4 ventos. Ezequiel falou e os mortos ressuscitaram. Quem operou foi Deus, mas quem comandou foi Ezequiel. Amém. Quem vai operar na tua vida é Deus, mas quem tem que trazer as coisas, quem tem que comandar, quem tem que orar, quem tem que profetizar God. é você. Amém. Porque, ouça, algo que eu percebi é que em toda a jornada dos profetas com Deus, Deus quis sempre trazer a eles a consciência de que eles são os dominadores e os governadores. Amém. Você vai ver que em alguns momentos Moisés ia perdendo isso. Senhor, eles querem água. Deus está dizendo: Moisés, vai, a fórmula é essa. Fale para a rocha. Mas mesmo quando ele errou a fórmula, Deus deu água. Senhor, o mar está aí, o que é que nós vamos fazer? Moisés, o que é que tens na tua mão? Bata sobre o mar vai se abrir. Quem fez o mar se abrir não é a vara, foi Deus. Mas Amém. Deus quer sempre nos ensinar algo: que os teus comandos na terra produzem resultados. Amém. Os teus comandos na terra produzem milagres. Os Amém. teus comandos na terra produzem resposta. Amém. Deus quer sempre nos ensinar que a terra é mesmo tua. Yes. A terra é tua. Amém. Você pode, ouça, você pode desenhar a tua vida sentimental. Eu declaro, meu parceiro, ele vai ter que me tratar assim, vai ter que me dar isso, vai ter que me dar aquilo. Mas não fala só que ele vai ter que te dar, porque quando você pede alguma coisa, vou dar um exemplo. Você vai para Total, falar de empresas que pagam bem, Total, Sonangol, AGT. Você vai para essas empresas que pagam bem e outras. Eles têm um salário, imagina que eles vão oferecer um salário de 4 milhões, 5 milhões para um técnico. Quando o salário é 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões, é um salário
consideravelmente alto. Amém ou não amém? Amém. Os requisitos são quê? Os requisitos são quê? Vamos lá, os requisitos são quê? Não, você não pode querer ganhar 8 milhões e terminaste na quinta. Não dá. Amém? Só se for mesmo já com máfia. Ou com uma graça assoberbadora de Deus. Não tem como você ser administrador executivo da Sonangol, ganhar quase 15 milhões de kwanzas ou mais, e você terminou na 4ª classe. Ou é uma máfia lá nos recursos humanos, ou foi mesmo graça de Deus em comum. Por quê? Porque quando a oferta é alta, os requisitos são altos. Amém. Quando os requisitos são altos, a oferta é alta. Amém. Então, mesmo quando você desenha o perfil do teu parceiro, eu quero um homem que me compreenda, compreensível, leva-me a passear, leva-me a jantar, que se doa e se dá para mim, oferece o melhor que a terra tem. Você tem que para lhe dar? Você também tem que ser uma mulher compreensível, doce, carinhosa, sustentadora, equilibrada, que contribui com isso, com aquilo, para ele poder te proporcionar isso. Eu quero um homem pacífico, mas ela é problemática. Quero um homem carinhoso, mas ela não é carinhosa. Quero um homem doce, mas ela é bruta. Você nunca vai sentir a doçura desse homem, porque sempre que ele te pegar no joelho, sai. Amém ou não amém? Amém. Eu quero um homem doce, tens que ser doce para sentir a doçura. Quero um homem carinhoso, tens que ser carinhosa. Por quê? Porque quando você não é carinhosa, ou você vai aprender a ser carinhosa com ele, ou você vai matar o lado carinhoso dele. Por quê? Porque daqui a nada na cabeça do homem vai estar: a minha mulher não gosta muito de carinho. Então o que é que ele vai fazer? Não vou lhe fazer muito carinho. A minha mulher não gosta muito de flores. Então o que é que ele vai fazer? Não vai te oferecer tantas flores. Não, a minha mulher não gosta muito de miminhos, porque sempre que eu lhe dou miminhos, ela reclama. Então ele não vai te oferecer muito miminhos. Sempre que as tuas exigências forem altas, o teu currículo tem que estar à altura do que você exige. Amém. Eu quero um salário de 3 milhões de kwanzas. No mínimo uma empresa vai querer que você tenha licenciatura. Amém ou não amém? Amém. Então, como dominador, até a tua vida sentimental você pode desenhar. Eu quero que seja assim. Quero uma mulher assim. Eu quero isso, eu quero isso. Em contrapartida, eu vou oferecer isso a ela. Eu vou oferecer aquilo. Eu vou cooperar dessa forma. Eu vou dar isso. Eu vou ser isso. Eu vou ser aquilo. Para exercer domínio, a chave principal é ouvir o que Deus fala a respeito da tua vida. Amém. E a Bíblia está cheia de informações que Deus falou, liberou para você dominar nessa terra. Amém. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos celebrar bem forte ao Rei da Glória. Amém.